Bom dia, irmãos, bom dia, amigos, bom dia aos familiares. Em nome de Jesus, estamos aqui novamente para darmos continuidade na leitura da palavra do Senhor. E vamos começar esse momento, lendo aqui um versículo no livro de Romanos, no capítulo 10, no versículo 17, que diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, a fé, ela vem pelo ouvir. Mas o ouvir o que, irmão? Não ouvir qualquer coisa. O ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela vai, a cada dia, ter vida em nós, ouvindo a palavra de Deus, Então, nesse momento, nós vamos continuar, ouvindo a palavra do nosso Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos ler Daniel, no capítulo 6, diz assim, Daniel na cova dos leões. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre ele 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício e nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes, foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, os capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizeram firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizesse uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Não, isso é que eles já sabiam, que Daniel era um homem de oração, que orava 3 vezes ao dia e que sempre estava na presença do Senhor, Então, agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Daniel continuou orando, buscando a esse Deus Todo-Poderoso, nosso Deus. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante do seu Deus. Então se apresentaram e disseram ao rei: no tocante ao mandamento real, porventura não assinastes o edito pelo qual todo homem que fizesse uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem por espaço de 30 dias, e não a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Então responderam e disseram diante do rei: Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem do edito que assinaste. Antes 3 vezes por dia faz a sua oração.
Ouvindo então o rei o negócio, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo e até ao pôr do sol trabalhou por salvá-lo, né? Já conhecia, já sabia, já ouviu falar que esse Deus era todo poderoso. Então aqueles homens foram junto ao rei e disseram ao rei: sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas que nenhum edito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançaram na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com seu anel e com o anel de seus grandes, para que se não mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para seu palácio e passou a noite em jejum. E não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Então, e pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse: Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se ao caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus, louvado seja o nome do Senhor, enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. O próprio Deus estava dentro daquela cova dos leões com Daniel, né? E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado Daniel, e foi lançado na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinha chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Aí a diferença, né, de quando Daniel foi para a cova dos leões, porque o Deus Todo-Poderoso estava com Daniel. Então o rei Dário escreveu a todos os povos, nações e gente de diferentes línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel. Deus maravilhoso e poderoso, né? Porque ele é o Deus vivo e para sempre permanente, e o seu reino não se pode destruir. O seu domínio é até o fim. Ele livra e salva e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dário e no reinado de Ciro, o persa. Então, amados irmãos, concluímos de novo aqui a leitura do capítulo 6, e na conclusão aqui deixando muito claro este livro do poder, do poderio do nosso Deus, o Deus que está acima dos reis, os reis dos reis, o Senhor dos senhores, aquele Deus que pode livrar-nos com a sua mão forte, Deus poderoso, Deus que nunca perdeu uma batalha, Deus que luta as nossas guerras, Deus que luta as nossas lutas, general de guerra, Deus todo-poderoso, o Deus que fechou a boca dos leões e eles não tocaram na vida de Daniel. Esse mesmo Deus, o Deus que estava com Daniel, é o mesmo Deus que continua com cada um de nós. Então, quando começamos esse momento dizendo que a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. Então, nessa manhã, que nós possamos aumentar a nossa fé, você que está aí ouvindo também, aumentar a sua fé e saber que o Deus de Daniel, o nosso Deus, é um Deus poderoso para livrar, para salvar, para curar, para restaurar. E Ele é o mesmo Deus, Ele continua sendo o mesmo Deus, o de ontem, o de hoje, e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha um bom dia, em nome de Jesus. Tenha um bom dia. Aleluia.